começar compartilhando a tela. Eu vou começar compartilhando a tela. Bem, na semana passada, na aula passada, nós falamos de um pouquinho do que é a vida missionária, né? Hoje eu quero mostrar para vocês isso na prática, tá ok? Ou seja, eu contando um pouco da minha experiência com o Senhor, como Deus fez e etc. Então, a partir deste momento, vamos começar. Aqui sou eu, há 25 anos atrás, no aeroporto aqui do Galeão, embarcando para o Peru. Eu estava com a minha família, 2 filhas, esposa, 2 filhas, estávamos indo para o Peru. No dia 25, isso foi no dia 25 de janeiro de 1999. A minha filha caçula tinha, nessa época, 9 meses. E aí estava eu me despedindo de alguns amigos, irmãos e parentes também que estavam presentes lá no aeroporto. E aí eu era bem diferente, estava mais magro e tudo mais. Coisas do tempo, não é? Esta é a cidade onde nós moramos por quase 3 anos, no extremo sul do Peru, praticamente na fronteira com o Chile. O nome da cidade é Tacna. Aí, essa foto eu tirei da janela do apartamento que eu morava. Eu morei em 2 casas. Aí foi um apartamento que eu morei e era um pouco da vista que eu tinha da cidade. Este foi o primeiro batismo que eu realizei. E eu guardo este momento com muito carinho, é uma boa recordação para mim. Foi um trabalho muito difícil nesse lugar, mas graças a Deus, eu ainda me lembro que todos os meses nós tínhamos batismo na igreja. Deus, assim, nos honrou. Aqui era outro lugar, mais distante de Tacna, é um lugar que é moradia de trabalhadores de uma mina de cobre. Fica na Cordilheira dos Andes. E eu aí também eu dava assistência a uma igreja. Eu ia 2 vezes por mês nessa localidade. Esta senhora que vocês estão vendo aí, com uma roupa típica, eu lembro que ela estava passando exatamente aí onde está esse muro, é um muro de uma igreja onde eu estava pregando. Ela passou com uma dor de cabeça insuportável e eu só lembro que eu estava pregando. Quando eu saí, me chamaram e ela queria falar comigo. Ela não falava espanhol, ela falava um idioma quechua. Alguém traduziu para mim e ela disse que ela, com uma dor de cabeça insuportável, passou em frente à igreja e no momento em que ela passou, ela foi curada daquela dor de cabeça. E ela queria saber por que ela estava sem dor de cabeça. Eu pude ainda compartilhar o evangelho com ela e ela depois aceitou a Jesus. Então, foi uma experiência assim, muito gratificante para mim. Aqui, vocês podem ver que no alto da tela, aqui aparece neve. É uma montanha, são montanhas muito altas, na Cordilheira dos Andes. Aqui eu estava indo com um grupo de irmãos da igreja para um lugar chamado Sussapaia. Era um lugar onde nunca o evangelho tinha sido pregado. Foi neste lugar que eu tive uma das maiores experiências com o Senhor, porque era um lugar onde nenhum missionário havia chegado. Eu fui e aí aconteceu algo impressionante. Eu tenho aqui outras fotos desse lugar. Aqui estão alguns irmãos que estavam nos acompanhando. Tem uma menininha aqui atrás, eu apareço aqui, e tem aqui atrás uma menininha. Essa menininha sempre nos acompanhava aonde nós íamos. Essa menininha aqui de verde é a minha filha caçula, que hoje está com 26 anos. A que está aqui atrás é a minha filha mais velha, que é hoje também formada em teologia e mora em Portugal. E nesse lugar que eu mencionei antes,
Deus fez maravilhas. Aí está uma casa típica do lugar, me chamou muita atenção. É um lugar muito alto, mais de 4.000 metros acima do nível do mar. Um momentinho aqui, que não sei se alguém mandou uma Pastor, mensagem. Sim, eu pode. que levantei a mão. Ah, É, o que que o senhor achou de diferente? O que que é mais difícil quando você chega numa terra assim, em que ninguém nunca foi até lá, aham. ou quando chega numa outra que alguns missionários já tenham passado ou já Olha, tenham ouvido? então, é uma sensação, irmã Renata, muito interessante. Eu secularmente, eu já trabalhei como arqueólogo e como geólogo na Cordilheira dos Andes. Uma vez eu cheguei num lugar onde ser humano algum havia chegado. Isso foi no extremo norte do Chile, numa montanha altíssima na Cordilheira dos Andes. A sensação de quando a gente chega num lugar desse é semelhante quando você vai num lugar aonde o evangelho nunca foi conhecido. Essa é a sensação que você tem. É uma sensação muito especial. E nesse lugar que eu estou mencionando, Sussapaia, aconteceu algo interessante, porque eu estive aí durante 3 dias pregando o evangelho. Eu vou passar outras imagens. Satisfeita com a resposta, irmã? Ou tem mais alguma coisa a acrescentar? Então, qual é o melhor cenário, ou menos pior, no caso, onde você chega, ninguém nunca ouviu falar, é mais Olha, aceitável? olha, neste caso aconteceu um milagre, porque as pessoas, primeiro, nesse lugar, a maioria não falava espanhol, falava o quechua, o idioma dos incas. Eu tive que levar. Algum daqueles irmãos que aparecem na foto eram meus intérpretes. Além de obreiros da igreja, eles eram bilíngues. A maioria dos peruanos são bilíngues. Então, é, aqui nesse lugar, em especial, aconteceu um verdadeiro milagre. Então, não houve resistência ao evangelho, por incrível que pareça. E vocês vão saber por quê depois. Mais adiante, vocês vão ter uma surpresa. Então, a sensação para mim neste lugar foi de uma receptividade que eu nunca tinha visto. Sinceramente, eu fui melhor recebido do que em muitos lugares aqui no Brasil, a minha terra, a terra onde eu nasci. Então, nesse lugar em especial, aconteceu algo, assim, para mim, fora do comum. Tá? Então, eu vou prosseguir aqui, agora no slide. Tá? Deixa eu voltar aqui. Muito bem. Então, aqui uma casa típica. Aqui estou eu, numa parte desse lugar, com a minha filha caçula. Aqui eu estava carregando ela nas costas. Observem estas pessoas que vocês estão vendo aqui. Tem um microfone aberto. Poderia fechá-lo, por favor? Quem estiver com o microfonezinho aberto. Obrigado. Então, essas pessoas aqui eram dessa localidade. Todas estas pessoas aceitaram a Jesus. Na primeira noite em que foi pregado o evangelho nesse lugar, essas pessoas aceitaram a Jesus. E não somente elas, praticamente todas as pessoas têm um microfonezinho aberto. Poderia fechá-lo, por favor? Obrigado. Então, como eu dizia, essas pessoas aceitaram a Jesus. Aqui sou eu pregando, nesse lugar, Sussapaia, e aqui, se eu não me engano, foi na primeira noite. Bem, deixa eu. Aí, observe essas pessoas, tá? O que aconteceu? Isso foi no final de. Foi na penúltima semana de dezembro do ano 2000. A minha experiência nesse lugar foi a seguinte: essas pessoas, todas elas aceitaram Jesus. Um irmão que aparece aqui atrás da foto, ele era meu aluno no seminário, e ele
se encarregou de cuidar dessas pessoas. Ele ia todo final de semana para esse lugar, a partir do momento em que elas aceitaram Jesus. E no dia, eu estive com eles em 18, 19 e 20 de dezembro. Muitas pessoas nessa localidade, praticamente todas as pessoas desse lugar, aceitaram a Jesus. No dia 23 de junho de 2001, cerca de 6 meses depois, houve um grande terremoto nesse lugar, em muitas partes do Peru. Foi um terremoto, um dos mais fortes que eu peguei. E o que aconteceu? Todas essas pessoas que aceitaram a Jesus em dezembro faleceram. Então, eu me emociono muito quando eu falo disso, porque era um lugar onde nunca o evangelho tinha chegado. O Senhor me deu a graça de estar aí com essas pessoas, de compartilhar com elas o evangelho. Elas foram discipuladas ainda. Muitas delas não tiveram tempo de se batizar e faleceram quando houve o terremoto do dia 23 de junho do ano 2001. Então, a minha alegria é que eu pude chegar aí, com a graça de Deus, eu pude chegar aí e compartilhar com elas do Evangelho. Então, para mim, esta é uma das maiores experiências que eu tive no campo missionário. Chegar a um lugar onde o Evangelho nunca havia sido pregado. Essas pessoas aceitaram a Jesus. Eu até entendo o porquê de eu ter sido tão bem recebido, ter sido tão bem tratado. Eu entendo que foi o Espírito Santo trabalhando. Nós sabemos que Deus, ele é soberano, ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Ele sabia que haveria um terremoto. Então, ele mesmo preparou estas pessoas para ouvirem a mensagem do Evangelho. Aqui, então, sou eu pregando. E aqui, no ano... Isso foi no ano 2000, eu enfrentei um problema lá de uma revolta de militares. Quase que houve uma guerra civil e o centro do problema foi exatamente nesse lugar, Toquepala, aonde eu mostrei antes para vocês, aonde também eu ajudava numa igreja. E, inclusive, atiraram contra mim em um certo momento, mas, graças a Deus, não me aconteceu nada. Campo missionário significa também aventuras. Aqui são imagens do terremoto, na cidade onde eu morava, em Tacna. Aí vocês podem ver uma casa completamente destruída. Aqui outra casa que foi destruída. Vocês podem ver que a parte de cima toda veio abaixo. Aqui outra casa, se vocês tiverem uma boa vista, vocês vão ver que a casa está fora do seu centro, ela está inclinada. Foi afetada pelo terremoto. Nesse terremoto, eu pude ajudar muitas pessoas. Nós criamos um grupo lá, juntamente com uns irmãos, esses irmãos que aparecem comigo, são dois grandes amigos. O do centro é um pastor americano que mora no Chile há mais de 40 anos. O outro, de camisa vermelha, é um pastor chileno que estava lá no Peru, era meu vizinho, inclusive, e nós pudemos ajudar muitas pessoas. Formamos um grupo de ajuda e foi muito bom. Aqui é o lado bom também. Eu era professor em um seminário batista lá na cidade de Tacna. Aqui eu estou ao lado do diretor. Este irmão de chapéu aqui no centro foi um irmão chileno, foi um dos primeiros missionários que eu formei, já no Chile. Ele foi para a Bolívia e lá ele serviu ao Senhor por muitos anos, até que um dia ele apareceu morto na beira desse rio que vocês estão vendo. Provavelmente ele foi atacado por um peixe elétrico e morreu enquanto estava pescando. Um grande amigo que eu tive também, o nome dele era Alfonso. Foi o primeiro missionário que eu formei e hoje dorme no Senhor.
Aqui vocês podem ver, é um vulcão. É muito comum, isso é no Chile, na fronteira com a Argentina. É muito comum a gente ver vulcões em atividade como esse daqui. Vocês estão vendo tudo branco, isso tudo branco é neve. Um dos lugares que eu fui em muitas ocasiões. Não era nada fácil. A temperatura aqui chegava, às vezes, aos 30 graus abaixo de zero. Vocês podem ver o carro completamente coberto, quase coberto de neve, né, e tal. Aqui é no Chile, um grupo também que nós formamos lá de obreiros. Muitos desses irmãos aqui que aparecem na fotografia hoje servem ao Senhor, são pastores, são missionários, e para mim é uma alegria imensa ver esses irmãos hoje servindo ao Senhor. Isso já é no Chile. Aqui sou eu. Essa foto eu tirei, foi tirada há 11 anos, aproximadamente 11 anos, mais ou menos 11 anos, no junho de 2011, não, há 13 anos, eu fui convidado para estar no Palácio Presidencial do Chile, se chama Palácio La Moneda. Eu fui convidado pelo presidente para um culto que foi realizado, e aqui eu estou me tiraram uma foto com os dois guardas presidenciais desse lugar. Eu vejo que é uma honra. Deus sabe honrar os seus filhos e os coloca em lugares especiais. Aqui, de novo, no Peru, aí aparece a Sandra, minha esposa. Nós estávamos na cidade de Cusco. Essa foto foi tirada em 2019, setembro de 2019. Nós estivemos 2 semanas nessa cidade, dando curso para pastores e líderes e também participando de trabalhos evangelísticos. E aí a Sandra compartilhando o evangelho com uma senhora na cidade de Cusco. Aqui, de novo, aparece a Sandra. De novo, nessa ocasião, ela estava em uma universidade da cidade de Cusco, compartilhando o evangelho. Aqui sou eu, aqui pregando o evangelho ao ar livre numa feira, lá na cidade de Cusco também. Deus me deu essa oportunidade, um privilégio de voltar ao Peru depois de muitos anos e para pregar e ensinar a palavra de Deus. Aqui já são a equipe de missionários. Aqui tem irmãos, a maioria dos irmãos que aparecem nesta fotografia são irmãos que vieram dos Estados Unidos também para nos ajudar nesse trabalho. Então, eu acho que aqui eu já termino a sessão de fotografias. Muito bem. Vamos passar, então, ao assunto de hoje, que é o papel da igreja local no envio de missionários. A igreja é aquela que é a igreja que envia um missionário. Quando eu fui para o campo missionário... ameaçar ele, xingar ele ficou revoltado e não respondeu mais. Eu poderia apagar o microfone, por gentileza? Obrigado. Então, voltando aqui, é a igreja que envia. Quando eu fui enviado, no dia 25 de janeiro do ano 1999, eu fui enviado por uma igreja. A igreja do Novo Testamento é ela que cumpre a grande comissão. Nós sabemos o que é a grande comissão. É o último ato de Jesus, que foi comissionar os discípulos para irem e pregarem o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bem, primeiro, devemos definir que a igreja local foi a organização básica estabelecida por Jesus Cristo para o cumprimento da sua missão de redenção espiritual. Esses 2 versículos que aparecem aí são conhecidíssimos. Mateus 28, de 18 a 20, que é exatamente a grande comissão. E em Atos 2, 43 a 47, já nos fala de como começou a igreja no partir do pão, nas orações, na comunhão, certo?
E a Bíblia diz no final, no versículo 47, que a cada dia o Senhor ia acrescentando à igreja os que iam sendo salvos. A igreja local, ela tinha tudo que era necessário para cumprir a comissão divina, e é dentro da igreja local onde os discípulos eram feitos, batizados e ensinados a todas as coisas que ele havia ordenado. É muito importante destacar que foi na vida da igreja local que se formaram discípulos e líderes. Estes versículos aí que aparecem, eles nos mostram isto. Voltando aqui rapidamente. Opa. Efésios 4, 11 e 12 nos mostra que, inclusive, os dons ministeriais, eles são resultado do ensino, do discipulado. Então, é a mesma coisa, ninguém nasce sabendo. Nós temos que ser ensinados, temos que ser educados. Na vida espiritual acontece exatamente a mesma coisa. Nós precisamos ser doutrinados na sã doutrina da palavra de Deus, precisamos ser discípulos fiéis de Jesus e, no caso, até nos destacarmos como líderes. É o caso de Paulo e Barnabé. Eles serviam na igreja de Antioquia até o momento em que o Espírito Santo se pronunciou e disse: apartai a Paulo e a Barnabé para a obra que eu os tenho chamado. A igreja local tinha tudo o que era necessário para cumprir a comissão. Da mesma forma, a igreja local tinha capacidade e responsabilidade pela formação e treinamento de sua liderança. Isto, irmãos, é responsabilidade da igreja local. Discípulos e líderes foram treinados no ministério e não para o ministério. Às vezes nós pensamos assim: eu vou estudar para ser um ministro da palavra. Não, eu tenho que ser treinado no ministério. E se for da vontade de Deus, e eu creio que sim, eu serei ministro de acordo com o ministério que o Senhor me conceder. Então, nós somos treinados no ministério, igual que os discípulos da Igreja do Novo Testamento foram treinados no ministério e não para o ministério. Porque tem igrejas que, inclusive, elas pensam que é por carreira, por tempo de serviço, essas coisas assim. Bem, alguém aqui... Cristina. Sim, Cristina, pode falar. A Letícia levantou a primeira mão. Então, irmã Letícia, obrigado. Eu ia perguntar para o senhor se teria uma forma de definir essa parte no ministério para o ministério. Assim que vamos na prática. Na prática. Por exemplo, nós que fomos formados obreiros. Eu, por exemplo, aos meus 16 anos, eu já dava aula na escola dominical. E eu aprendi como? Na igreja. Quem me ensinou? Os meus líderes, principalmente o pastor que eu tinha. Então, é no ministério e não para. Porque, às vezes, tem pessoas que fazem coisas, tipo assim, quando alguém diz assim, eu estou fazendo isso porque eu quero ser isto, é o famoso para o ministério. Mas quando eu estou sendo treinado no ministério, como Paulo e Barnabé, eles estavam sendo ali, foram treinados, serviam ao Senhor na sua igreja local, até que chegou um momento em que o Espírito Santo mesmo falou à igreja: separai-me a Paulo e a Barnabé. Qual foi a outra irmã? Irmã Cristina, não é? Sim, irmã. No caso, é a mesma dúvida. Que foram treinados no ministério, isso seria que o ministério já existia, a pessoa, como se fosse uma coisa prática. Seria isso?
Exatamente, exatamente. Porque, E a gente sim, não está no ministério para ter um cargo, né? E sim para aprender exatamente. né? Aquilo que o Senhor quer nos ensinar. É isso, né? Exatamente. Vocês mesmos responderam. Alguém mais levantou a mão aí de novo? Não? Então eu vou prosseguir aqui. Muito bem. Consequentemente, a formação de missionários para ministrar em outras culturas baseava-se em quê? Na maturidade e na capacidade ministerial adquirida fundamentalmente no trabalho dentro da igreja local. Além disso, está muito claro que foi a igreja local quem confirmou a vontade de Deus e comissionou os missionários. É exatamente a passagem do chamado de Paulo e Barnabé. Observem bem que as pessoas serviam na igreja. Aí vem aquele velho dito: Deus nunca chama pessoas desocupadas. Quando o Senhor me chamou para missões, eu era professor universitário, eu dava aula numa universidade e em uma faculdade. Eu tinha meu trabalho, etc. E na igreja eu servia, eu pastoreava. Então, é a mesma coisa. Isso me serviu muito para o trabalho missionário. Eu não fui cru para o campo missionário. Aí está a passagem bíblica. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cireneu e Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo, e, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. É assim, e deve ser hoje, até hoje deve ser assim. O chamado, ele não é apenas meu, ele tem que ser visto pela igreja onde eu sirvo. No caso da igreja primitiva, que era uma igreja sensível à voz do Espírito Santo, observem que não foi a igreja que decidiu que Paulo e Barnabé iriam para o campo missionário, foi o Espírito Santo. Então, nós precisamos ser muito. Cristina, travou para você? Acho que travou para ele só. Travou aqui. Travou aqui também. Eu acho que lá na igreja Eu acho que é o dele que caiu, que a igreja está uma bênção, um negócio. Então tá bom. Internet. Qual é a dele? Espera ele voltar. Aí, Elisa, falou aí com as meninas. Fala: oi, gente, a paz do Senhor. Graças a Deus, eu tô aqui. Boa noite, pessoal. Graça e paz. Graça e paz. Você é de onde, Letícia? Sou de Minas Gerais, Dores do Turvo. Ah, tá. E agora caiu, acho que todo mundo. Não, voltou. Ele caiu. A minha internet também, na hora de entrar, estava ruim. Aí eu não conseguia tirar o microfone e o homem gritando aqui: olha o cuscuz. E o professor falando: tira o microfone. Eu ouvi. Aí tá frio ou tá calor? Pro Rio tá frio. Aqui também tá bastante frio. E aí no Ah, Maranhão, Lucas? aqui dentro de casa tá 21 graus. Mas lá fora deve estar uns 18, 19. Esperar ele voltar. A internet aqui no Rio está muito ruim. O Douglas é do Maranhão, né? E a Cristina e a Renata daqui, né?
Eu sou do Eu, Rio. eu sou do Maranhão, mas moro no Rio. Ele mora no Rio também. Ah, tá. Todos vocês, então, são do Rio, né? Isso. É lá da Peniel. Eu era da Missão Sem Fronteira, eu fiz escola de missões há 6 anos atrás. Eu fui formado pela Missão Sem Fronteira e vim morar no Rio de Janeiro. Entrou a Aline Rodrigues. Quem é a Aline Rodrigues? Minha esposa. Ah, tá. Ah, é. Mesmo sobrenome. Agora é que eu vi. Na primeira aula não pude ir vir. Não sei se ele vai conseguir voltar, porque aquela internet da igreja tá uma benção. Tem algum recado? Aqui em casa tem 5G e tem a normal. A 5G, ela só pega no telefone, tem hora. Ela só pega no telefone, a comum não pega. Agora, no computador, tem hora que pega a 5G e a comum. Tem que ficar esperando para ver qual que vai entrar. Você é da Ilha do Governador, Renata? Ou é lá de Cosmo? Eu me Renata, mudei tem 2 meses aqui para a ilha. Ah, tá. Eu era do Engenho Novo, ali no Grajaú. E na Peniel da ilha a gente está desde janeiro. Viemos em dezembro, mas a gente foi recebido em janeiro. Ah, tá. Pessoal, esteja orando por nós aí. Vai ter intensivo de missões esse final de semana. Em Paracambi. sim, é ali. É. Em nome de Jesus vai vir mais uns alunos. Para a glória de Deus, Pai. Em nome de Jesus. Alguém tem o telefone do pastor Marcos para tentar Tem que contato? entrar no Ah, tá grupo. no grupo, né? Vou mandar mensagem. Eu já mandei no grupo, perguntando. Alguém aceita biscoito aí? Pessoal, aguarda aí que ele está se conectando lá. A Cristina, ela tá vendo você na imagem, tá rindo. Eu fico vendo seu olho, vê seu óculos. Agora ele está sem sol. Seu microfone está bloqueado. Obrigado, pastor Douglas. Que bom que eu tenho alguém aqui que me auxilie. Muito obrigado, pastor Douglas.
Bem, vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui, onde nós estávamos. Muito bem. Eu estava falando, meus irmãos, de que naquela passagem que nós vimos a princípio, lá de 2 Coríntios, na verdade, ali é 2 Coríntios, não é Atos. Era Atos que eu tinha lido, eu tinha colocado uma passagem de Atos. Ali fala da cooperação que havia entre as igrejas para ajudar a igreja de Jerusalém. Era isso que eu estava quando eu vi que caiu a conexão. Agora, continuando, além disso, vemos um modelo muito interessante em que a cooperação ocorreu para apoiar o trabalho das equipes missionárias. Aqui uma passagem de Filipenses, no capítulo 4, de 14 a 20, aí vocês podem ler o que Paulo fala. E bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Porque também, uma e outra vez, me mandastes o necessário a Tessalônica. Isso aqui está falando de coisa financeira. Não que procure dádivas, mas procuro fruto que aumente a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades. Em hora, o nosso Deus e Pai, seja dada glória para todo sempre. Amém. Então, aqui vemos que havia o apoio das igrejas. E estamos falando da igreja primitiva. Estamos falando dos primórdios da igreja. Eles já tinham a consciência que era necessário o apoio, não somente moral, espiritual, mas também financeiro para a obra missionária. Através destes princípios, queremos apoiar o princípio de que a igreja local tem dentro de si a capacidade de cumprir a grande comissão. Era a realidade do Novo Testamento e deve ser a premissa sobre a qual devemos trabalhar. Contudo, são igualmente válidos o espírito de cooperação entre as igrejas e o esforço concentrado com organizações e instituições que têm feito esforços tenazes para a evangelização do mundo. Ainda encontramos igrejas assim, que amam a obra de Deus e se esforçam para manter a obra missionária. A evangelização do mundo exige uma nova etapa de cooperação que nos permita a todos contribuir com o melhor que Deus nos deu para que, trabalhando num ambiente de amor e respeito, possamos avançar de forma mais eficaz no cumprimento do mandato que o nosso Senhor Jesus Cristo nos deu. Vamos à segunda parte da nossa aula de hoje, que é a igreja contemporânea no cumprimento da grande comissão. Nós vimos como a igreja primitiva fazia. E hoje, como é que nós fazemos? O processo histórico do movimento missionário nos últimos séculos é conhecido de todos e não é objetivo deste artigo analisá-lo em profundidade. Porém, é evidente que o crescimento da igreja na América Latina é fruto de trabalho de muitos missionários que, apesar dos erros que possam ter cometido, devemos ter sempre em alta estima, pois foram os instrumentos que o Senhor utilizou para nos trazer a mensagem do Evangelho. Todos nós, principalmente aquele que estuda a história da igreja, ele sabe que o Evangelho, como é que o Evangelho chegou ao Brasil? Tentaram fazer isso ainda no tempo que o Brasil era colônia, mas os portugueses impediam por causa da questão religiosa. Até que lá, mais ou menos no tempo do Segundo Império, que foi permitida a entrada de imigrantes e juntamente vieram missionários, vieram pastores. Então, a partir daí, eles que nos trouxeram o Evangelho. O Evangelho,
a igreja brasileira ela tem um primórdio, ela tem um gene do estrangeiro, principalmente norte-americanos. Um momentinho. Sim, quem levantou a mão? Irmã Cristina. Sim, minha irmã. Sabe quem foi os primeiros? Se foram os ingleses, foram quem que veio para pregar a palavra? Olha, foram tanto ingleses como americanos, mas principalmente norte-americanos. Por exemplo, a primeira escola dominical no Brasil, ela foi feita por presbiterianos. Inclusive, quem for ao centro do Rio, aonde está ali a Praça Tiradentes, na Catedral Presbiteriana, você vai ver umas estátuas que representam as primeiras aulas de escola dominical que eram dadas aqui no Brasil, ok? Vamos continuar aqui. Neste processo, as juntas denominacionais, as sociedades e as agências missionárias desempenharam um papel fundamental. Contudo, por razões ainda debatidas, muitos destes missionários não transferiram a visão missionária para as novas congregações e muito menos para a sua liderança. Aí está uma das falhas de alguns missionários do passado. Eu dou graças a Deus que eu tive o meu segundo pastor, ele era um missionário batista, e eu pude aprender muito com aquele homem, apesar de ser ainda um adolescente. Missões ardia no coração daquele homem de Deus. Então, ele me passou muitas coisas, mas, infelizmente, nós vemos que muitos destes missionários não passaram a visão missionária para as novas congregações e tampouco para a sua liderança. Da mesma forma, muitos seminários negligenciaram durante décadas o seu papel fundamental de ensinar o que a Bíblia diz sobre o papel da igreja local no cumprimento da grande comissão, aqueles que se tornaram líderes das nossas igrejas e denominações. Felizmente, há uma tendência nos últimos anos de incorporar em seus currículos formação especializada na área de missões. Estas situações anômalas produziram um deslocamento do papel da igreja local na formação, no envio e o cuidado pastoral dos missionários. Então, eu dou graças a Deus que quando eu estudei teologia, eu pude estudar missões. A posteriori, eu fui para uma escola de missões e passei por todo um processo de aprendizado e formação, e graças a Deus eu pude ir para o campo missionário. Por outro lado, em vários casos, o mesmo modelo de fazer missões que nossos queridos irmãos em outras latitudes nos herdaram está sendo adotado no nascente movimento latino-americano, com suas grandes forças, mas também com suas profundas fraquezas, que estão afetando o desenvolvimento do movimento missionário em nossos países, de modo especial, despojando a igreja local do privilégio de ser o eixo fundamental que a Bíblia estabelece para o cumprimento de sua vontade de alcançar todos os povos da terra. Eu observo, meus irmãos, que por muitos anos, eu notei isto, quando eu saí do Brasil, eu voltei 1 ano e meio depois, eu pude ver igrejas que antes faziam a obra missionária, deixaram de fazer a obra missionária por causa de modismos evangélicos da época. E isto, infelizmente, atrasou muito o programa missionário a muitas nações. Agora, aqui, este gráfico que eu coloquei, eu não pude traduzi-lo, tá? Então, está perguntando aqui o seguinte: que tipos de organizações enviam os missionários latino-americanos? Então, aqui em cor-de-rosa, agências latino-americanas, 30%. Agências latino-americanas com liderança de estrangeiros,
1%, é um amarelinho que aparece aqui. Juntas denominacionais, 31%. Isso aqui é pegando toda a América Latina. Igrejas locais, a gente só vê 10% em toda a América Latina. Somente 10% das igrejas locais enviam missionários. Outras, 2%. Agências internacionais, 8%, e agências internacionais com liderança latino-americana, 18%. Então, as igrejas, infelizmente, na atualidade, estão aquém do padrão bíblico. Então, as igrejas precisam voltar a isto. E é por isso mesmo que nós, aqui da Escola de Missões, estamos também fazendo as chamadas, os intensivos de missões. Sábado próximo agora estaremos no segundo intensivo de missões em uma igreja no interior do estado do Rio. Há 3 pontos fundamentais que podem ser amplamente discutidos, que são um ponto de partida para que a Igreja do Senhor, em suas múltiplas manifestações, possa finalizar a tarefa pendente. Vejamos. Que as igrejas locais, as agências missionárias e estruturas de envio reconheçam mutuamente a sua importância, as suas respectivas funções e a sua interdependência. Que a igreja local recupere a sua proeminência e que as agências e estruturas de envio sejam facilitadoras deste processo e que se estabeleça um ambiente de cooperação baseado nos princípios gerais da palavra, mas com uma dose de respeito, flexibilidade e tolerância. Ou seja, um depende do outro. Essa que é a grande verdade. Bem, eu vou parar por aqui. Eu vou deixar de compartilhar e vamos abrir aqui um pequeno... Podemos abrir até um pequeno debate. Por que não? Em primeiro lugar, bem, eu gostei já que vocês já fizeram suas perguntas, a participação está sendo muito boa, e graças a Deus. Mas vamos lá, partindo do começo. Nós mostramos um pouquinho da nossa experiência no campo missionário. Ali não foi nem, acho que 10%, por uma questão de tempo também, né? Eu respeito muito o tempo, mas eu procurei mostrar para vocês que missões não é só teoria. Eu teria vergonha de falar de missões se eu jamais tivesse pregado o evangelho e se eu jamais tivesse ido para o campo missionário. Eu não posso fazer isto. Eu vivi isto, e missões é algo que está como que o sangue que corre nas minhas veias. Eu vivo missões, eu sonho com missões. Eu sempre digo, é a minha vida. Então, por isso, a teoria é muito boa, faz parte da formação, mas a prática ela é melhor ainda. Ok? Então, eu tive um pastor que dizia assim, nós não podemos ser missionários do asfalto. Ele dizia mesmo, missionários do asfalto. Eu gostava dessa expressão, porque demonstra exatamente aquelas pessoas que não têm a vivência, não têm a experiência, e aí fica meio complicado, não é? É bom quando nós realmente temos a vivência no campo missionário. Muito bem, agora eu abro as perguntas, as dúvidas que, porventura, houverem, tá bom? Agora a palavra é com vocês. Como eu disse, eu não gosto de monólogos, eu gosto de diálogo. Ok? Então, se tiverem alguma pergunta, podemos... Se eu não conseguir responder, eu vou ler, eu vou estudar e respondo na próxima aula. Mas vamos lá. Alguma pergunta? Pastor, eu super entendi a questão de preparo, né? Aham. A gente sabe que quando chega no campo, o negócio é um tanto
mais diferente, né? Com certeza. Agora, o que o senhor vê como ponto crucial no campo? É uma pergunta que foi muito similar a uma pergunta que foi feita na primeira aula. Quando você vai para o campo, imagina, Renata, você vai sair daqui do Rio de Janeiro e vai para uma cidade do interior do estado do Rio. Você vai notar diferenças culturais, hábitos, até no sotaque. Por exemplo, aqui dentro da cidade do Rio de Janeiro, eu pesquisei, na época da faculdade, que dentro do Rio de Janeiro, há 30 e poucos anos atrás, você acredita que havia sub-8 sotaques dentro da cidade do Rio de Janeiro e, consequentemente, culturas diferentes? Imagina você saindo da sua cidade e indo para outra. Agora, imagina você indo para outro estado, onde o sotaque muda, os hábitos mudam, o regionalismo, etc. Então, na vida do missionário, um dos pontos cruciais é ele adaptar-se à nova cultura. Se ele está indo ali para ficar, ele precisa se adaptar. E essa adaptação, ela vai provocar o que nós chamamos de choque cultural. Eu quero ver se, numa das nossas próximas aulas, eu dedico o tempo para o choque cultural. É uma coisa terrível. E eu citava na aula anterior, um dos choques culturais foi o problema da Coca-Cola quente que me deram no Peru. Eu reclamei e eu tive que pagar o equivalente a 50 centavos mais para tomar uma Coca-Cola gelada. Isso é só o princípio. Eu tive problemas, mesmo sabendo o espanhol, eu tive problemas com o regionalismo do sul do Peru. Então, eu tive que me adaptar àquilo. A comida, que é completamente diferente da nossa comida. Enfim, é todo um processo pelo qual o missionário tem que passar, se ele realmente foi chamado para aquele lugar, e ele logo ele vai se adaptar. Deus da graça, comigo Deus de graça, me ajudou bastante. E então, um dos pontos cruciais, e eu espero estar respondendo a sua pergunta, é isto, é a adaptação do missionário naquele campo missionário. Porque o missionário, ele vai ficar um determinado tempo. Nenhum missionário fica para a raiz. Eu fiquei no Peru 3 anos e depois eu fui para o Chile. No Chile, eu me desloquei em diversos lugares. E nesse interim, no Chile, eu pude também estar na Bolívia, no Uruguai, na Argentina, em Israel também, na Espanha. Fiz curtas viagens a esses países e também eu tive que me adaptar. Em Israel, por exemplo, eu fiquei 3 meses. Foi tempo suficiente para eu me adaptar àquela realidade. Então, um ponto que é importantíssimo, minha irmã, é essa adaptação e com consequente choque cultural. Obrigada, pastor. Não há de quê. Alguma pergunta mais? Ou se não, observações. As observações, elas são bem-vindas. Aqui nós estamos numa aula, e na aula, e aqui a coisa é democrática, tá bom? É assim que não se preocupem. Sim, irmã Cristina, pode falar. É uma observação que eu vejo, é que muito se fala, a palavra, se fala para ir pregar o evangelho. Mas quando se fala de missões nas igrejas, as pessoas acham assim, mas o local onde eu moro, o país onde eu moro já tem tanto problema. Como que você vai pegar o problema do outro? Não parece nem que é cristão, né? É verdade. Aí, que Deus me perdoe, mas a realidade é essa. Uhum. E agora eu estou um pouco parada, mas quando eu fazia missões, que eu fiz muito missões de curto prazo, porque quando eu me converti, a primeira vez que eu vi missões foi muito engraçado. Hoje eu faço parte da Peniel, mas foi na própria Peniel, quando tinha aquela mangueira que o pastor fala e tudo mais. Eu olhei para um quadro e falei assim, eu quero fazer isso.
E as irmãs falaram, isso aí é muito difícil, ainda mais que eu era uma pessoa que vinha de outras religiões, e quando orava eu caía na igreja, né? Então eu era a endemoniada, a maluca, a doida. Aí, o que acontece? O pessoal fala assim, essa mulher ser missionária não tem cabimento, né? Mas eu falava assim, mas mas na Peniel eu já estava liberta, só que sempre fica aquele negócio, ela veio de outra igreja, mas eu fui só visitar. Aí eu Uhum. olhei aquele quadro, era Missões na África. Eu falei, mas não, minha missão não é na África. É com aquelas mulheres com o cabelo tampado, que eram os muçulmanos, que eu não sabia qual era a nacionalidade nem nada. E dali eu fui trabalhar justamente com o mundo muçulmano aqui no Rio de Janeiro. Olha aí. E eles falavam para mim assim, não existe esse negócio de curto prazo, de passar 1 mês, 2 meses. Aí o meu pastor, que era o pastor Juarez, que agora é falecido, da Sarça Ardente, que eu Sim. fiquei 7 anos lá, né? Ele falou, Cristina, você vai sim, vai para muitos lugares. Existe não é a nossa, que não é a renovada, existe a tradicional, que faz esse tipo de trabalho. Fica 1 mês, 15 dias, 20 dias, e justamente eu fui fazer um curso de missões e conheci o pessoal da Batista Nacional. E ali eu fui para 13 países diferentes fazendo curto prazo. E me chamaram de maluca que eu não iria. Então, o que acontece? As pessoas falam muito isso. Uma das coisas que as pessoas começaram, uma foi porque o Espírito Santo falou na igreja, no culto de mulheres, que eu estava liberta, que eu realmente era missionária, aí as irmãs começaram a confiar e começaram a me apoiar, faziam chás, faziam um monte de coisa para me viajar. Porque teve países que eu não sabia nem como eu cheguei lá, porque foi Jesus mesmo, o Espírito Santo que mandou. Uhum. E o que me chamava a atenção, que Deus me colocava no coração, que eu passo como experiência, é que quando eu ia pedir um apoio missionário, em qualquer área, podia ser oração, podia ser financeiro, sempre quando eu falava em viajar, eu falava assim, gente, por isso que eu fiz aquela pergunta de quem Aham. veio primeiro, se nós não tivéssemos tido missionários no Brasil, hoje nós seremos ignorantes na parte espiritual, na parte evangélica, igual a outros países. É Nós verdade. estaríamos ainda no catolicismo, nas outras religiões erradas, entendeu? Uhum. Então, porque um dia alguém se levantou e veio ao Brasil. Então, por que nós agora, com tantos países fechando igrejas, países que já foram libertos pelo Evangelho, hoje não lembra mais Jesus, e outros que nunca ouviram falar de Jesus, a gente não pode levar a palavra. É Aí verdade. o pessoal vai e faz aquele silêncio, e dali começa as pessoas a verem a importância. Que as pessoas elas só passam a ter a importância quando elas verem que aquilo fez efeito para elas, É verdade. né? Então, É isso é uma verdade. coisa que eu deixo como aprendizado. Toda vez que eu vou pedir uma ajuda missionária, eu peço nesse sentido. Gente, um dia veio algum missionário aqui falar. Se não fosse ele, que a É gente verdade. estava na ignorância hoje. É uma É coisa que eu verdade. sempre uso quando eu vou... Porque é uma realidade, né? É verdade. Porque as pessoas são muito arredias. Aconteceu agora, esses dias, quando o missionário da Mongólia estava aqui, eu fui dar um papel de missões, ele não queria comprar os negocinhos que estava vendendo, as bolsinhas, um papel de missões dentro da própria opinião. Tinha acabado de falar de missões, tudo bem, podia ser um visitante. A pessoa se negou dentro da igreja de pegar o papel. Isso aí. Essa Mas como nem eu já prova estou explica. acostumada a ser, se fosse outra pessoa, ia até debater, né? Mas graças a Deus que foi comigo. Eu falei, não, tudo bem, deixa para uma próxima vez, não sei o quê. Não dei continuidade, porque é outra coisa também que a gente não pode debater. Uhum. A pessoa não quer pegar o pé, amém. É Eu já verdade. vi no campo pessoas debatendo e quase batendo na pessoa, porque a pessoa não aceitou a Bíblia. Então, eu sei que É. são coisas que nós vamos aprender durante o curso, mas são experiências que eu achei importante de falar. Porque eu Ok. passei isso agora esses dias também dentro da nossa igreja, aqui, na Ilha do Governador. Olha só. Né? Muito bem. Muito bem.
Quem levantou a mão primeiro foi a Letícia ou o pastor Douglas? Foi a Letícia? Pois não, Letícia. Não, foi o Douglas. Ah, foi pastor Douglas. Sim, pastor Douglas. Não, dando seguimento ao que a irmã Cristina falou, nós fomos alcançados por missionários, né? A igreja brasileira, a igreja da América Latina, América do Norte, nós fomos alcançados por missionários. Mas só que é como se a igreja que foi alcançada, evangelizada por missionários, virasse as costas e não desse importância para isso. Parou de beber do rio chamado Missões, né? Que todas as igrejas locais bebem do rio chamado Missões, porque algum missionário teve que ir lá se arriscar, deixar a família para poder viver o evangelho que tem hoje. E se a igreja não se envolve com missões, é porque alguns líderes, infelizmente, a gente não gosta de tocar na ordem de denominação, mas é alguns líderes, né, que fechou os olhos para isso. E por isso que no grande do juízo vai ter uma grande cobrança. É verdade, é verdade. Irmã Letícia, abre o seu microfone, por favor. Agora eu consegui, porque travou aqui. Tá bom. Então, essa questão, né, do preparo e também da igreja, né, preparar o missionário, eu percebo que algumas igrejas em geral, elas estão preparando os cristãos para terem cargo e não para pregar o evangelho, sabe? E às vezes isso a gente se sente até deslocado, porque às vezes a gente ouve muito assim: vocês têm que fazer a obra, vocês têm que fazer, mas fazer obra dentro da igreja? Ou a obra começa dentro da minha casa, na minha vizinhança, no meu trabalho, que reflete na igreja, sabe? Eu estou colocando assim, uma opinião, não sei se está correta, Sim, mas porque é como se você tivesse que querer ter um cargo. É como se, sabe? É como se você só é de Deus se você tiver um cargo, se você tiver um nome. E eu vejo que o evangelho não é isso, pelo menos da Bíblia, né? Que o Senhor está pregando, ensinando para nós. É ir de fazer discípulos, né? E não fazer cargos. É verdade. Né? E a minha pergunta é verdade. Minha pergunta é o seguinte: o Assim, senhor falou a questão, né, da igreja preparar o missionário e a questão da adaptação. E a gente conhecer antes de ir, enfim. Mas como é essa adaptação na prática? Por exemplo, na você se prática, preparou teoricamente. Na prática, sim. como que é isso ali, sabe? Na prática, Letícia e demais irmãos, a coisa é a seguinte. Quando eu cheguei no Peru, eu não cheguei logo pregando. Eu não cheguei logo pregando. Eu precisei me adaptar a conhecer, principalmente conhecendo, né? Eu tive que conhecer o contexto onde eu estava vivendo. E aí eu conheci a igreja, conheci os irmãos, e eu levei, no meu caso, eu levei uma semana. Uma semana para mim foi um tempo suficiente, porque eu também tinha que ver a casa onde eu ia morar, eu precisei mobiliar a casa, você não encontra nada de bandeja. Então, teve esse lado, não é? Aí também a questão de documentação para eu poder morar no Peru, que não foi nada fácil, não é? Então, aí, a partir daí, eu já comecei claro, ir vivendo os choques culturais, coisas que eram absurdas. Eu lidei com desonestidade, eu lidei com mentira, muitas mentiras, inclusive de crentes, enganos,
coisas que eu pensava que eram só da minha cultura, e que eu via, aí eu tive que aprender a conhecer as pessoas, a entender a cosmovisão daquele povo, e quando eu já estava bem adaptado, isso me levou cerca de 6 meses, aí eu comecei a ver Deus operando. Aí foi Deus que começou a operar. Eu era um instrumento, eu pregava a palavra de Deus. E o resto era com ele. Então, começou a haver conversões. E, e eu lembro que quando eu cheguei à igreja, tinha 13 pessoas. Lembro bem. Eu lembro, contei 13 pessoas. No final do ano de 1999, a igreja já estava com mais de 100 pessoas. E aí eu tive que trabalhar com a liderança, formar a liderança e tudo assim. Então, essa adaptação, ela varia. E tem muito a ver também com a nossa personalidade, com o nosso temperamento, com as nossas motivações. Isso também pesa. Não é uma regra. Então, alguns até não se adaptam. E aí acontece o que eu mencionei na aula passada. Eles acabam desistindo, se frustram e tudo mais. Aí querem ir embora, ficam zangados, não gostam daquele lugar, aquela coisa toda. Então, mas outros têm uma boa adaptação. Sim, irmã Cristina. Seu microfone. Agora sim que está aberto. Pode falar. Quando eu fiz meu outro curso missionário, eles procuravam essa experiência, tá? Lá, no caso, era feita da seguinte forma: como eu sempre puxei para o país árabe, eles iam me mandar para a Mauritânia. Só que primeiro eles queriam, como era um país muito difícil, eles iam me mandar 2 anos para ficar na Bolívia, em vez de ficar 1 ano, ficar 2 anos, e depois do aprendizado de lá, mandava para o outro. Mas uma outra forma de conhecer também era estudando sobre o país. Então, a gente fez um trabalho final, sim, que era sobre aquele país que a gente achava, né? Depois Deus vai confirmar se era assim ou não, mas depois que eu vi que eu era só de curto prazo, não era para ficar muito tempo, era mais de ajuda. O missionário está precisando de uma ajuda. Aí, em vez do missionário vir, você vai, ajuda o missionário e aqueles que estão em volta dos outros países. Depois volta, que aí uma pessoa só gasta, e os outros não. isso. Eles não têm necessidade de vir para o Brasil, então vai um só para acudir 5, 6. Ou fazer um trabalho, a gente fazia muito trabalho com esporte. Então, a gente, no final, fez isso, sobre o país. Aí você sabe da cultura, do idioma, aí você começa a estudar. Isso que eles ensinavam isso para a gente, quando eu fiz o outro curso. Uhum. Muito interessante. Muito interessante. Sim, irmã Letícia. O pastor, lá em Atos 2, que o senhor até falou, ele fala da comunhão dos cristãos, né? Os que criam, Sim. mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Aí o senhor até ressaltou, né, das situações que passou, às vezes com os da mesma fé. Por que isso é tão comum nos tempos de hoje? Lidar com uma pessoa da mesma fé, às vezes parece Uhum. mais difícil do que lidar com quem ainda não conhece. Por quê? Exatamente. Por quê? Eu vou tentar lhe responder da seguinte forma. Quando eu fui para Israel, eu fui por estudos. Eu tinha que terminar um curso e um doutorado, e eu estava fazendo por uma universidade de Israel. E eu fui para lá. Eu só conheci uma família de irmãos que eu tinha evangelizado, irmãos judeus que aceitaram a Jesus, e, coincidentemente, eu fui para a cidade que eles moravam. Eles me hospedaram, foi uma bênção. Mas eu tive que me adaptar à cultura, etc. E o que aconteceu? Esses irmãos precisaram se mudar e me faltavam 3 semanas ainda em Israel. Observe, eu fui chamado por um pastor
ele é holandês, mora em Israel há quase 50 anos. Ele me chamou e falou, irmão, ele tinha um hotel. Ele falou, irmão, tem um lugar para você ficar. Aí, como era hotel, eu já pensei, bem, aí eu perguntei, quanto é a diária? Ele olhou para mim, fez uma cara de zangado e falou assim, irmão, como é que um irmão vai cobrar de outro? Você é nosso hóspede. Aí, eu aprendi o seguinte, que o judeu, por exemplo, eles se ajudam mutuamente. Eu tinha um carinho das pessoas ali, judeus, não judeus, judeus messiânicos, né, tal. Uma coisa impressionante. Então, eu vejo que é uma coisa também que vem da cultura. A cultura judaica, ela é assim. É por isso que na igreja primitiva, estas coisas aconteciam, porque, na verdade, a ajuda mútua, ela vinha desde o tempo de Abraão. Isso foi passando de geração em geração, isso faz parte da cultura do povo judeu. No caso, nós, que somos uma cultura completamente misturada, miscigenada, nós não temos esse hábito. O brasileiro, inclusive, atualmente, eu vejo o brasileiro muito egoísta. Eu sou carioca, eu lembro como eram os cariocas de antigamente. Meu Deus, era um levando coisa para o outro. Olha, fulano trouxe para você. Hoje em dia, as pessoas vivem fechadas. As pessoas são muito... Eu falo sem medo de errar. Eu vejo as pessoas muito egoístas. Então, ou seja, é uma cultura que nós não, eles, né, outros aí, vão desenvolvendo. Então, o que acontece? No caso da igreja, a cultura, ela se reflete. Porque, infelizmente, e eu quero terminar aqui a minha parte, né? O grande problema da igreja, sabe qual é? É que se coloca a cultura sobre a palavra de Deus, quando que é a palavra de Deus que tem que estar por cima da cultura. Mas as pessoas fazem o contrário, elas colocam em primeiro lugar os seus costumes, a sua cultura, em cima dos princípios da palavra de Deus. É mais ou menos isso, minha irmã Letícia. Abre o seu microfone, por favor. Acho que está fechado. Sim. Amém, amém. Obrigada. Eu espero... Eu tive que mostrar um pouquinho de uma experiência que eu tive para chegar a uma resposta, mas muitas vezes nós vamos deparar com essa questão de cultura. Sim. Por exemplo, eu citava não sei se foi na primeira aula, que em alguns lugares, algumas culturas, principalmente na Europa, Oriente Médio, na Ásia, Estados Unidos, não existe essa coisa, num culto, abraça teu irmão, bota a mão na cabeça dele. Isso, para alguns, é uma ofensa. É uma ofensa, porque é uma questão cultural. O brasileiro, em geral, ele é muito de pele, não é? Abraça, beija, ele está na fila do banco, ele faz daqui a pouco amizade com todo mundo. Os europeus, os orientais, os norte-americanos, que são resultado de uma cultura europeia, canadenses também, australianos, eles são mais fechados. Então, por exemplo, um missionário brasileiro nessas culturas, ele tem que procurar conhecer bem esse comportamento para, inclusive, não cometer gafes. Por exemplo, para alguns europeus, é escandaloso a pessoa tomar muito café. Imagina um brasileiro que ama café. A gente não se escandaliza quando vê um cara fumando? Alguns europeus, se escandalizam quando vê o cara tomando muito café. É incrível, não é? Vai entender a cultura. Então, a coisa é muito diversificada. No caso de missões, meus irmãos, isto é muito latente. É muito latente. Acontece
de que nós temos que estar, como a irmã Cristina falou, né? Tem a questão do preparo, somos treinados. É bom quando conhecemos realmente a cultura, a história. Isso foi falado na primeira aula, quando se conhece a história, a cultura daquele povo. Foi o que eu procurei fazer quando eu estive no Peru. Muito bem. Alguma pergunta? Porque acho que já está na hora de nós chegarmos ao final da nossa aula. Se houver mais alguma pergunta, pode fazer. Por mim, eu ficaria o tempo todo, mas eu gosto muito de respeitar o tempo. Eu sei que vocês têm um tempo assim bastante limitado. Sim, irmã Cristina, pode falar. Sou eu de novo. Pois não. Quanto a essa pergunta que ela falou, que às vezes a gente se depara com a igreja, eu, por não ter nascido em lar evangélico, quando chegava na igreja, eu gosto muito de falar da minha experiência, porque se eu não tivesse o amor que eu tenho a Jesus, eu tinha largado a igreja. Tinha largado. Eu estava hoje, não em outra religião, mas estava cultuando como muitos estão em casa. O Cristo em casa, né, que o pessoal chama. Mas por amor a Ele, se eu estou na obra, eu faço a obra para Ele. Se o outro está me tratando bem, é Ele com Jesus. Porque eu sei que a gente chega e fala assim, mas como que pode? Essa pessoa ouve a palavra, lê a palavra. Ela não lê a palavra. E se ela ouve, eu acho que entra por aqui, nem entra. Ou às vezes até entra, mas alguma coisa impede que ela seja um verdadeiro cristão. E não adianta te julgar, será que é um verdadeiro cristão? Eu vi, olha, quando eu me converti, eu era assim. Eu sempre gostei da verdade. Se falava uma mentira perto de mim, eu virava bicho. Eu chegava a bater nos outros. Assim, de brigar mesmo, era muito brigona. E Deus foi me doutrinando. Porque eu chegava na igreja e não aceitava. Mas vem cá, essa irmã aí tem 20 anos, eu estou sabendo mais do que ela. Que não pode fazer isso, mas por quê? Eu vivi em outras religiões, em outras culturas, em outras pessoas, e aquelas pessoas ali, às vezes, elas viveram tão fechado dentro do evangelho que elas não viram o mundo. Não viram o mundo. Às vezes até bom para a pessoa, mas para ela levar o evangelho, isso faz com que a pessoa não tenha uma grande visão. Mas aí Deus trabalha com cada um. Mas, no caso, a gente, às vezes, entra de frente com essa questão. Meu Deus, eu tenho um mês de evangélica, o outro tem 10 anos. Não é o tempo, é a maturidade, é o que a pessoa viveu. E não é só a cultura, é a educação também. A gente não sabe o que aquela pessoa passou com a família, se ela foi bem tratada, se ela teve amor, se ela teve carinho. Eu tenho um amor a Jesus enorme. Por quê? Porque o meu pai tinha muito amor a mim. E isso eu já ouvi em várias pregações falando. Aquela pessoa que teve um pai amoroso, ela tem Jesus como pai. E aquela que não teve muito, é um pouco difícil dela entender que Jesus é o pai dela. E no catolicismo acontece o quê? Muita gente se apega a Maria porque tem mais amor à mãe do que ao pai. É verdade. Aí ela canaliza para aquilo ali. Então, tudo é uma questão de não julgar a pessoa. Às vezes a pessoa pode estar na igreja há 20 anos, mas ela não se liberta. Ela nunca foi no culto de libertação. Ah, mas isso é muita coisa assim. Não. Tem coisas que tem que ter a libertação. Tem coisas que tem que ser falada para o pastor. Mas isso tudo Deus vai trabalhar com cada um. Então, a gente nunca pode ficar achando que a gente está na igreja, entendeu, Letícia? No caso, que você levantou essa questão, e olhar para o outro. Eu sei que é difícil, que eu passei isso, não foi uma vez, não. Foi milhões de vezes, ainda passo hoje. Que eu olho assim, falo, Jesus amado, que é isso? A pessoa está na igreja. Não dá para entrar na cabeça da gente que tem aquele amor por Jesus, está procurando fazer. E outra coisa, só para finalizar, o missionário ele tem uma visão completamente diferente do que um membro de igreja. Você vai notar isso com o tempo. É uma coisa diferente, não é, pastor? O missionário ele tem uma coisa diferente, ele tem uma visão diferente de um membro que só fica ali na igreja.
É porque exatamente isso, né? A pessoa ela vai conhecendo outras pessoas, vivências e experiências com Deus também, que nos fazem entender o que Deus realmente quer de nós. Sim, Pastor Douglas. É rápido. Por exemplo, o missionário, ele começa a moldar mais a administração que ele recebe, né? Um senso mais, ele começa, sei lá, ele parece que começa a separar mais, entender mais, né? Isso aqui não faz parte, isso aqui não é reino, isso aqui não faz parte de vida, então é como se fosse uma esponja, né? Pega o que é bom e o que é ruim ela joga fora. É verdade. É verdade, pastor. É como diz a palavra, né? Paulo falou: leia tudo, mas retenha aquilo que é bom. Muito bem, meus queridos irmãos. Nós vamos chegando ao final